Vamos até o Japão. Érica e Johnny estão com a gente. Vamos ver aqui se eles já estão à disposição aqui. Érica e Johnny, vamos abrir o canal para vocês. Veja se vocês conseguem colocar o vídeo aí, Érica. Estão me ouvindo? Sim. Yes! Bom dia, saímos de Los Angeles, vamos até o Japão. Bom dia, boa noite! Bom dia, boa noite. Ó, é uma confusão esse negócio de horário, gente, porque olha só, aqui é 5h11 da manhã. Que horas é aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos? Que horas é aí, Érica e Johnny? 9h11 da noite. 9h11 da noite. E no Brasil é 9h11 da manhã. Então a gente tá todo mundo no fuso horário diferente. Gente, em primeiro lugar, muito bom dia, ou boa noite no caso de vocês aí. Obrigado por vocês terem topado esse desafio, viu? Konnichiwa! A gente que agradece. Gente, um pouco de contexto para quem está entrando agora. Bom, para quem está entrando na live agora, não está sabendo o que está acontecendo, a gente está ao vivo com as 12 horas de empreendedorismo, desde as 7 da manhã, horário do Brasil aí. Nós já estamos, então, a 2 horas e 12 minutos ao vivo. Nós vamos até às 7 da noite, falando sobre empreendedorismo e reino, fé em negócios, marketing e liderança, e falando sobre um monte de coisas. E um dos convidados é o Johnny e a Érica. Um pouco de contexto para vocês. A Mari conheceu a Érica. A gente fez um projeto junto em Nova York, e aí eu conheci o Johnny. O Johnny é um dos caras mais talentosos que eu conheço em vídeo, cara, é genial. A Érica é uma apresentadora de televisão de mão cheia, gente. Se vocês têm que ver os vídeos que esses caras produzem, é um negócio sensacional. A gente fez um projeto junto em Nova York, lá com a Mari, e aí a gente ficou amigo, e aí sabe que tem pessoas na vida que a gente conecta de primeira. Pum, conectou e a gente ficou amigo. Aí eles resolveram fazer essa loucura de ir para o Japão, né? Eu estava querendo trazer eles para Los Angeles aqui para ficar um pouco com a gente, foram para o Japão. Então lá estão aprendendo muito, então a gente vai bater um papo com eles. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente. A gente que agradece, é muito bom. Eu e o Johnny estava até conversando agora, um pouquinho antes de entrar na live, sobre essa oportunidade da gente poder compartilhar, da gente viver histórias, da gente estar numa nova cultura, apesar de desafios, mas é muito, muito legal poder ter essa oportunidade de estar se conectando, né? Então, acho que a gente está num momento muito legal, né, da gente poder estar promovendo essa conexão. Então, vamos começar pelo seguinte, se vocês tiverem alguma possibilidade de aumentar um pouco o áudio de vocês aí, Érica, acho que vai ajudar. O microfone de vocês está um pouquinho baixo, se tiver alguma possibilidade. Fala com o Johnny que ele conhece equipamento aí, talvez. Só um pouquinho, né, Johnny? Vamos começar pelo seguinte, a gente sabe que tem sido muito desafiador esse tempo, essa crise, e países têm reagido diferente em relação ao coronavírus, né? Então vamos começar por aí, como é que vocês estão, como é que está o país, como é que o país está lidando com essa epidemia, se vocês puderem dar um panorama de como está a vida de vocês. Bom, acho que essa parte eu posso falar rapidinho. Aqui está quase normal, a vida está quase normal. As proibições, na verdade, não seriam nem proibições, né? Sugestões do governo, recomendações do governo, são as mesmas desde o início da pandemia, né? Quando foi decretado, né? Reconhecido como pandemia, né? O coronavírus, que basicamente eles mandaram fechar as escolas, pediram para os grandes eventos acima de 250 pessoas serem cancelados, e fecharam algumas atrações turísticas, tipo a Disneyland aqui de Tóquio foi fechada, Universal, alguns parques foram fechados para evitar aglomerações. E seguem essas mesmas recomendações até o momento. Não mudou nada. Então aqui não tem quarentena, a vida continua praticamente normal, né? Com exceção do evitar aglomerações, que acabam acontecendo em outros lugares. A gente vai em parques, agora é época de Sakura, né? A cerejeira famosa japonesa aqui, que só floresce nessa época do ano, por 2 semanas. Então, a gente vai no parque e tem um monte de gente, você vai no mercado, tem um monte de gente, nas ruas, tudo acontecendo normalmente, né? Porém, o comportamento do japonês normalmente já é aquele que é recomendado para que não se passem doenças, né? Não existe abraço, não existe beijo, aperto de mão. Já é comum ter álcool em lugares públicos. Aqui, banheiro público tem álcool, então normalmente já tem isso. Eles já usam máscara. Máscara também, é normal, né? Mesmo no verão até o pessoal usava máscara, no inverno mais ainda.
então já era uma coisa comum. Então, acho que até isso ajuda ao vírus não ser tão propagado aqui, né? É legal vocês falarem sobre isso, sabe? Porque muita gente tem dito, não, mas o Japão e tal, o Japão tem, olha só, tá funcionando tudo, mas tem esse componente que a gente vai falar mais sobre a cultura japonesa, que já é o costume, né? Então não dá para a gente pegar o Japão como exemplo e querer aplicar isso em outros lugares, né? Exatamente, é o que eu converso muito com as amigas no Brasil. É muito difícil a gente fazer uma comparação, por exemplo, Brasil e Japão. Até porque, assim, se a gente for pensar em nível de maturidade, o Japão é uma cultura muito mais madura, né? É um país de cultura milenar, então é diferente. O Brasil é muito novo, é muito imaturo ainda, então é muito difícil a gente fazer essa comparação. Então, como o Johnny falou, esses comportamentos já faz parte da rotina do japonês. Então, a gente não entra com calçado aqui dentro das casas. Então, assim, já existe algumas maneiras que você já evita o que tem que ser agora como algo extremamente importante o Brasil, né, fazer porque não tinha esse costume. Então, aqui é muito engraçado. A gente foi, por exemplo, no escritório de contabilidade. Até lá você tira o calçado para entrar. A gente foi no escritório de advocacia. Você também tira o calçado para entrar. Sabe? Então tem muitas coisas aí que contribuíram nessa questão, né? E também outro item que eu falo que é muito importante. O japonês, ele é muito disciplinado. Então, se o primeiro-ministro fez a recomendação que precisa ter cuidado, falou uma vez, o japonês já tem essa disciplina, não precisa ser lei, basta sugerir, eles já... Exato, então é diferente, né? Então, o brasileiro é muito mais expressivo, o brasileiro muito mais questionador, que para o empreendedorismo isso é muito bom, mas para uma questão de recomendação, às vezes é um desafio. Vamos começar então a bater um papo sobre empreendedorismo. Fico muito feliz que vocês estão bem aí, né? E eu lembro que eu estava trocando áudio com a Érica disse, olha, o que é 45 dias atrás, eu acho, e olha, está começando a ficar meio difícil aqui e tal. A suspensão das 2 semanas de aula. E nos Estados Unidos não estava falando nada, né? Nada, zero. E eu falei, olha, Érica, aqui a gente não tem nada, tá todo mundo normal e tal. Mas eu lembro de ter orado por vocês e tal, porque eu sabia que vocês estavam muito próximos da China aí, então, né? Mas que bom que vocês estão bem. Bom, vamos começar a falar sobre empreendedorismo. A Érica é empreendedora nata, né? É aquela típica pessoa que você fala alguma coisa, ela... Vamos fazer um negócio aqui. Vamos criar, vamos fazer um... É tudo um projetinho, né? Vamos fazer um projeto. Como é que surgiu? Vamos começar por ti, Eric, depois a gente pode falar com o Johnny também. Como é que surgiu o empreendedorismo na tua vida? Sempre foi assim? Sempre teve essa veia empreendedora? Conta pra gente um pouquinho. Eu descobri, na verdade, há pouco tempo que, na verdade, eu acho que eu já nasci com isso. Porque com muito nova ainda, criança, sei lá, 7 anos, eu já empreendia. Porque eu fazia roupinha de boneca e eu vendia para as minhas amigas. Então, eu acredito que ali começou já essa minha vocação, talvez, né? Então, assim, meu pai era representante de tecido, então, quando terminava as coleções, eu pegava aquelas bandeiras de amostras e já fazia as roupinhas e vendia para as amigas. E aí, com mais ou menos 16 anos, eu comecei a fazer roupa para mim mesmo. Então, eu sempre queria roupa diferente. Então, eu já fazia customização nos meus uniformes da escola. E aí, eu lembro que com 16 para 17 anos, eu estava na faculdade de jornalismo. E eu fiz um moletom, eu fui para aula e as meninas, nossa, que legal onde você comprou, eu que fiz. E aí, comecei a vender para as amigas da sala. E depois disso, virou uma fábrica e a gente fazia roupas para pessoas de verdade, já não era para boneca. Na época, o Johnny, namorado, aí eu chamei ele e falei, Johnny, você não quer fazer parte da fábrica? Porque, na verdade, eu nunca gostei de fazer a parte burocrática, planilha, contas, essas coisas nunca foi o meu forte. E o Johnny sempre foi muito centrado, sempre muito organizado, o cara da planilha, né? O analítico. E aí entrou, e aí com 17 anos nós criamos a nossa primeira empresa. Então eu tinha 17, você estava com quanto, Johnny, né?
18 para 19 já, eu acho. E ele fazendo faculdade de biologia e eu fazendo faculdade de jornalismo. E a gente montou uma fábrica de confecção, de moda feminina. Tudo a ver, né? Mas, enfim. E aí a gente ficou por 8 anos com a fábrica. Então, nós tínhamos a nossa marca própria e a gente também fazia o PL, que é o Private Label, que é produzir para outras marcas e aí eles só enviavam as etiquetas para nós. Então, foi uma caminhada ali super bacana, que a gente aprendeu muito e nesse tempo também tive a oportunidade de trabalhar na TV. E aí foi quando me chamaram na TV Tarobá, Band, afiliada Band no Paraná. E aí eu entrei para apresentar um quadro de moda. E aí, depois disso, virou um programa, de quadro virou um programa semanal. E aí a gente tinha equipe que fazia, né, algumas externas comigo, mas teve um evento que eu precisava cobrir, o Fashion Rio, e o meu cinegrafista não podia ir. E eu olhei para o Johnny, nessa época a gente já não estava mais com a fábrica, olhei para ele e falei assim, nossa, Johnny, você podia ir comigo, né, para o Fashion Rio para filmar. Ele falou, você tá maluca? Eu nunca peguei numa câmera, mas você é muito inteligente, você aprende rápido. Em resumo, 2 dias ele pegou um mini curso com o cinegrafista que filmava comigo, só para ensinar onde ligava a câmera. E aí ele, assim, começou no mundo falo de filmmaker, né, de cinematografia, filmando Fashion Rio. E aí começou a nossa jornada que nos levou a várias outras oportunidades, né? Então, a gente ficou quase 4 anos na Band, depois nós fomos para a Record, afiliada lá do Paraná, e aí ficamos por quase 3 anos. Depois disso, porque a gente viajava muito para gravar as temporadas do programa, era um programa de moda que eu apresentava. Então, tinha temporada de verão, temporada de inverno, e aí, como a moda tem as coleções verão e inverno, a gente fazia isso com o programa. E aí, a gente viajava muito para captar matérias, e nessas andanças, a gente foi gravar uma temporada de verão no Havaí. E mal a gente sabia que a gente ficou hospedado dentro da Universidade das Nações, porque eu tinha um casal que morava lá, que era minha amiga, sabia que a gente viajava, falava, por que vocês não vêm gravar uma temporada aqui no Havaí? E a gente falou, opa, vamos! E a gente acabou indo mesmo. Era uma E aí a gente ficou cilada. hospedado. Foi uma cilada. Era uma cilada, Vino. Nossa, e a gente, tipo assim, a gente só tinha escutado falar de Jokun, não tinha noção do que era, enfim. E aí, como toda base, né, quinta-feira à noite sempre tem o encontro, sempre tem um speaker, tem algo diferente. Aí, numa quinta-noite, realmente tinha um speaker falando sobre o livro que ele escreveu, baseado na história do rei Davi. E aí ele estava falando que aquela série de livros, o primeiro ia virar um filme, e que ia ser feito pelos alunos de cinema da Universidade das Nações, né? Na verdade, os alunos estão envolvidos de alguma forma, né? Estariam envolvidos nesse projeto, e aí os olhinhos do Johnny brilharam. Ele falou, nossa, quero fazer parte disso. Aí que a gente descobriu que eu estava dentro da Universidade das Nações. E aí ali começou uma outra caminhada, porque aí tornou o sonho do Johnny estudar cinema, e depois a gente fez o DTS, a gente fez, que era pré-requisito para ele poder entrar no curso. Aí nós fizemos então, esse curso primário, depois o secundário dele de cinema, e aí o Johnny se formou, então, cinema foi lá. E no outro ano, viemos para o Japão, e aqui estamos. A gente veio ano passado, faz 1 ano, a gente é baby aqui no Japão. Vocês já estão bem no Japão, que eu estou vendo aí, né? Vocês estão com bastante já trabalho aí, que vocês são excelentes, é por isso, né? Ô, Johnny, para você o empreendedorismo sempre foi uma característica, ou quando você conheceu a Érica, ela meio que compartilhou isso com você também, colocou isso em você um pouquinho? Eu acho que tem de tudo um pouco. Eu fui meio arrastado, foi acontecendo, né? Acho que eu não pensei muito. Como a Érica já tinha essa veia forte. Meu pai é um empreendedor também nato. Meu pai é um empreendedor raiz, eu admiro muito ele. E sempre, desde pequeno, desde que eu me lembro, me conheço por gente que eu me lembro, ele sempre teve o próprio negócio dele também. Então, eu já via isso em casa acontecendo, né? Meu pai sempre lutando com a cara e com a coragem para fazer o negócio acontecer. E então, quando a Érica me propôs, me pareceu natural. Meu pai mesmo já teve uma fábrica de confecção, só que no caso era enxovais, né? Ele fazia lençóis, colchas, esse tipo de coisa.
Então, eu não me assustei, né, quando veio a proposta, não foi uma coisa assim que eu nunca tinha imaginado. Eu não busquei, mas não é uma coisa assim que eu nunca tinha imaginado, né? Então, foi fluido, né? O negócio fluiu. E eu acho que é muito autodidata, e isso é muito legal nele, porque ele nunca tinha pego numa câmera, então a primeira vez aquelas câmeras grandes de TV, né? E aí ele já encarou e eu fiquei muito feliz que ele se encontra nisso, porque teve um momento da vida que eu comecei a me sentir assim muito responsável, né? Será que ele realmente está tendo a realização profissional dele? Porque de biólogo para cinegrafista tem uma diferença, né? Mas um ponto muito legal assim entre nós é que a gente sempre se deu muito bem como casal e como sócios. Então, assim, a gente teve 8 anos de experiência com a fábrica, e aí quando a fábrica fechou e eu fui trabalhar na TV e o Johnny, ele voltou da aula, ele era professor de biologia, a gente ficou um ano separado no trabalho. E foi muito desafiador para a gente, porque eu sei que é desafiador você trabalhar entre o casal, porque você tem que saber separar muito o profissional do pessoal. E curiosamente, eu e Johnny não funcionamos separados. Então era muito engraçado que eu saía para gravar e ligava, amor, eu tô gravando um negócio assim, assim, o que você acha? Sabe? Então, tipo, o tempo todo eu ficava pedindo a opinião dele, porque a gente sempre construiu junto as coisas. Então, a gente não dá certo separado, a gente dá muito certo junto. Ainda bem, né? Sim. Interessante, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando, empreendedores, falando que é mais desafiador trabalhar com cônjuge do que não, né? E vocês, pelo contrário, têm essa sinergia legal, né? Exatamente. E assim, para mim é muito importante ter o Johnny do lado, porque o Johnny é meu equilíbrio. Então, assim, a gente tem personalidades bem diferentes. Eu sou muito assim comunicativa, eu sou muito agitada, e o Johnny ele é calmo, sereno, pleno. Então, ele traz esse equilíbrio para mim. Então, foi muito bacana porque a gente foi também entendendo isso na caminhada e entendemos que as minhas habilidades naturais são complementares a dele e vice-versa. Então, isso dá muito certo na sociedade, dá muito certo no casamento. Claro que a gente teve que aprender, sim, a dividir, né? Porque às vezes era muito desafiador, misturava, né? Mas hoje já é mais tranquilo para a gente dividir. Bom, vocês empreenderam no Brasil com sucesso. O teu programa era um programa de sucesso lá no Paraná. Você tinha vários projetos trabalhando com marcas excelentes no Brasil inteiro e tal. Aí você resolve ir para o Japão. Explica por que vocês foram para o Japão. Você tem descendência japonesa, mas como é que foi essa coisa do sonho? Enfim, puder contar um pouquinho de como vocês foram parar aí no Japão. Essa trajetória ela é longa, mas vamos fazer um resumo, né, amor? Porque assim, na verdade, a gente estava falando um pouquinho antes da gente entrar na live, falando sobre como Deus vai preparando as pessoas, e a gente estava falando especificamente de Moisés, né? Do quanto Deus foi preparando ele para fazer toda a missão que Deus tinha realmente para a vida dele. E a gente sentiu que Deus também foi preparando a gente dessa forma. Então a gente fez um processo, uma caminhada muito longa para chegar até o Japão, que a gente entende assim, uma missão muito forte. Então, começando essa história toda, sempre foi meu sonho vir para o Japão. Desde criança, sempre quis vir para cá. Meu pai é japonês, eu sou Nisei, segunda geração. Minha mãe tem descendência espanhola, então, na verdade, eu sou mestiça Nisei. E eu tinha esse sonho de vir para cá. Meu pai, na verdade, ele não queria que a gente viesse, assim, nenhum dos meus irmãos viesse para cá, porque ele falava que a gente tinha que estudar, ele sempre falava isso, que o Japão sofria muito, que a gente não tinha que vir para cá não, tinha que estudar, ter a profissão, ficar no Brasil. Mas eu sempre fui muito inquieta com o Japão. E aí, eu e o Johnny, quando a gente começou a namorar, a gente começou a namorar muito cedo, então a gente tem 13 anos de casadas e quanto de namoro? Vai fazer 18 Vai fazer 18 anos, assim, entre casamento e namoro. Então, a gente começou a namorar muito cedo. E na época da nossa juventude, quando a gente era jovens, a gente estava num sábado, no encontro de jovens mesmo, culto de jovens na igreja presbiteriana, e tinha um missionário que, curiosamente, era da Jocum. Eu nunca tinha visto ele, também não conhecia a gente.
E foi muito legal, porque naquela noite eu lembro que ele apontou especificamente para mim, eu estava no fundo da igreja, e aí ele falou assim, olha, Deus está falando comigo algumas questões sobre você, me falou várias coisas, e ele falou, olha, e Deus tem um chamado para você para o Japão. E aí eu lembro que na época eu falei, nossa, que legal, né? Eu não sabia muito bem lidar assim, com essa questão de profecia, não entendia muito bem isso, mas eu achei aquilo muito legal, porque eu pensei, poxa, meu sonho para o Japão, e se Deus quer, então tá favorável o negócio, né? E, enfim, então naquela época a gente conversou, quando a gente casar, a gente vai para o Japão para trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para o Brasil, comprar nossa casa e começar a nossa vida. Então eles tinham esse plano. Mas acabou que entrou a fábrica, que eu contei a história, então a gente teve por 8 anos a fábrica, então outras prioridades entraram na nossa vida e a gente acabou esquecendo do Japão. E aí a gente teve toda essa trajetória de fábrica, TV e depois de estar dentro da Jokun e fazer BTS e tudo mais. No BTS a gente teve uma outra revelação muito interessante, porque um missionário também da Jokun, ele estava ministrando uma aula por Skype e ele realmente acabou interferindo ali no meio da aula para contar um pouquinho sobre o que Deus estava revelando com ele. Ele falou com a turma toda, depois falou especificamente com uma outra moça, e depois falou com a gente que Deus estava falando sobre a América Latina. A gente estava na Flórida nessa época, a gente fez o nosso BTS em Sarasota, e ele falou que Deus estava falando com ele especificamente sobre a América Latina, e só tinha eu e o Johnny de brasileiros lá. E foi muito louco, porque quando viraram o computador para ele, o Johnny levantou e aí ele falou, Jonathan é um nome que faz sentido para você? Ele chamou o Johnny pelo nome. E ele estava na Suíça e a gente estava na Flórida. E foi assim, muito louco, porque ele descreveu o Johnny. Então, assim, a turma toda, assim, né, ficou muito assim, olhava para o computador, olhava para o Johnny e falou, nossa, que doido. Então, ele encorajou o Johnny sobre muitas coisas, falou comigo e ele finalizou aquela conversa dizendo assim, Deus tem um chamado para vocês no Japão. Quando ele falou isso, a gente lembrou, naquela ocasião, que há 12 anos atrás, naquele culto dos jovens, tinha um outro missionário que tinha falado isso. E a gente tinha esquecido por questão de outras prioridades na nossa vida. E aí foi quando o Japão veio de novo muito forte para a gente. Pensou, nossa, 12 anos se passaram e uma outra pessoa de outro lugar totalmente distante, que nunca tinha visto a gente, falou isso. Falou, poxa, então tem alguma coisa, né, no Japão que a gente precisa fazer. E a gente resolveu levar isso muito a sério. E aí a gente colocou muito para Deus. A gente estava, nessa época, aprendendo muito a pautar a nossa vida em Deus, porque até então a gente não tinha muita noção do que era ter relacionamento com Deus. Então, assim, a gente tinha, assim, um coração cristão, mas não entendia muito bem o que era se relacionar com Deus, o que seria essa questão de realmente você deixar que Deus cumpra o propósito dele através da nossa vida. E aí a gente resolveu colocar isso como prioridade. Então, a gente saiu de TV, aí a gente continuou empreendendo, mas de forma mais remota, para que a gente pudesse, então, entender qual era o chamado de Deus para a gente aqui no Japão. Resumidamente, a gente fez o primeiro pedido de visto, foi negado, foi super frustrante, porque a gente, depois de tudo isso, né, que eu contei, uma das poucas certezas que tinha na vida era o Japão. Então, aquilo foi muito difícil. Para mim, muito difícil para o Johnny, porque eu comecei a ficar muito confusa. Eu pensei, poxa, Deus, agora que eu estava entendendo o que era se relacionar com Deus, o que era Deus mostrar de forma clara, e aí agora, tipo assim, que voz eu ouvi, sabe? Com quem que eu estou tendo esse relacionamento? Então, foi muito, muito difícil, assim, muito desafiador. Mas foi interessante que, no meio desse processo de dor e de sei lá, o que estava acontecendo, Deus se revelou de uma forma muito sobrenatural na nossa vida. E realmente 1 ano depois a gente tentou de novo o visto e aí finalmente foi aprovado. Então, é o ano passado, fevereiro de 2019, que nós chegamos no Japão. E então, nós viemos para o Japão baseado no que Deus colocou no nosso coração. E aí muitas pessoas acharam a gente assim muito maluco, porque a gente sempre amou fazer vídeo, a gente sempre amou essa comunicação. Eu me comunico de uma forma, o Johnny também
sempre amou comunicação, mas do jeito dele. Então, ele se encontrou nessa parte de vídeo. E aí a gente falou, vamos para o Japão, porque por que não a gente não viver essa experiência? O máximo que vai acontecer é ter mais uma experiência, né? E aí foi quando nós vendemos tudo que a gente tinha no Brasil e a gente veio de mala e cuia para cá. Então, assim, a gente estava com carteira de clientes, então a gente estava numa fase muito confortável, muito, muito boa no Brasil, porque a gente estava com uma carteira de clientes, assim, top, que eram clientes que a gente sempre quis atender. A gente chegou no ponto que eu falo que foi um luxo de poder escolher os clientes que a gente ia atender, qualificar o atendimento, o nosso trabalho, ter qualidade de vida. E aí, de repente, tudo isso mudou. A gente falou, meu, que loucura, mas então tá, vamos lá. E a gente veio para cá para a gente realmente empreender, mas a gente não sabia o que a gente ia fazer aqui, exatamente. A gente só tinha uma direção que o Japão era um foco de missão na nossa vida. E aí a gente chegou aqui sem conhecer ninguém, sem ter ideia por onde começar, sem falar japonês e trabalhar numa fábrica. Isso foi muito, muito diferente na nossa vida. Uau, uau, que mudança, hein, de televisão, o glamour dos eventos de moda, passarelas, hein? O Johnny com a câmera, acesso de backstage, aí vocês vão parar no Japão porque Deus mandou para trabalhar numa fábrica. Fala mais sobre isso. Isso foi muito louco, era bem isso, como é que acabou de falar, a gente estava na melhor fase da nossa vida, a gente trabalhava tipo 2 dias por semana, às vezes 3, tinha mudado para um apartamento legal, que tinha tipo piscina, academia, então a gente todo dia de manhã, né, ia para academia com o personal indo lá nos atender, ficava na piscina às vezes à tarde, não sei o quê. Uma vida assim, pra você ter ideia, em 3 meses eu perdi 12 quilos, né? A gente resolveu fazer isso. Uau! De repente, quando a gente voltou para o Brasil da última vez depois de fazer o curso de cinema, que a gente resolveu reaplicar para o visto japonês, a gente resolveu mudar a nossa vida. Érica, vamos fazer um negócio diferente. A gente chegou no ponto onde a gente queria. Como a Érica falou, os clientes que a gente queria, trabalhando onde a gente queria, trabalhando como a gente queria, morando onde a gente queria. Estava tudo certo, tudo perfeito, tudo encaixadinho, redondo. Cheio de projetos, cheio de ideias, fazendo evento. Aí, o que acontece? Para a gente, no nosso caso específico, como a gente mora no Paraná e a Érica NC, que depende do estado, varia a forma como você pede o visto. No nosso caso, a gente tem que pedir primeiro a carta de elegibilidade. Essa carta, às vezes, pode levar meses, né? Eles dizem que é de 30 a 90 dias para sair e, na verdade, levou para nós quase 6 meses, 5 meses e meio. A gente achou, não vai sair de novo. Quando a gente aplicou a segunda vez, a gente resolveu descansar, porque uma primeira vez, quando houve a primeira negativa, primeira e única negativa, né, no caso, foi muito frustrante, muito traumático. E a gente tinha uma expectativa alta, né? A gente estava com expectativa muito alta, então, quando a gente aplicou de novo, a gente aplicou e descansou. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E a gente foi buscar aquilo que a gente queria, né, que era os clientes, aquela vida que a gente estava levando. E aí, quando estava tudo certo, no começo de dezembro de 2018, chega o e-mail. Sua carta foi aprovada. Sua carta foi aprovada. Aí você ria, você chorava, você agradecia, o que fazia? Aí eu lembro que eu olhei para a cara da Érica, foi de manhã, né? Eu abri o celular, eu acordei, vi o e-mail e falei, Érica, a gente vai ter que ir. Deus, será? Deus quer tempo? E aí, aqui vem o lance, porque quando chega esse documento, a carta de elegibilidade, ele vale só 3 meses. Você tem 3 meses para fazer o processo. Aí... Exatamente. Então foi aquela correria, bazar, a gente vendendo todas as nossas coisas, doando e fazendo confusão para poder... E aí embalamos a nossa vida de 12 anos, não, de dava 16 anos, né? 16 anos de casado em 4 malas. Não, de casado 12, né? 12 anos de casado em 4 malas, exatamente. Aí a gente chega aqui em finalzinho de fevereiro, começo de março eu começo a trabalhar, inverno aqui, né? Aí o que acontece? Trabalho em fábrica, e a gente, começando aqui, ainda, obviamente não tinha carteira, porque primeiro não tinha habilitação, tem todos aqueles trâmites, né, que você precisa fazer para poder ter uma vida normal, né? E o nosso primeiro meio de locomoção, pelos primeiros 3, 4 meses, era a bicicleta. Então, e aqui no Japão, é que existem 2 Japões. O pessoal fala, né? Existe Tóquio e existe o Japão.
A gente está no resto do Japão, né? A gente está em Nagoya, que é a terceira maior cidade do Japão, mas ele é resto do Japão. Resto no sentido que a expectativa que a gente tem de Japão é Tóquio, entendeu? Que Tóquio é uma cidade internacional. É muito diferente o restante, entende? Entendi, ou seja, a experiência a realidade é maior fora de Tóquio. Isso, é porque aí que acontece, a gente foi morar numa cidade, na verdade, cidade satélite de Nagoya, um pouco fora, e aí e as fábricas, elas ficam nessas cidades mais em volta. Tem, lógico, nas cidades grandes também, mas a maioria fica em volta. E não tem estação de trem. Aí não tem estrutura, ou seja, e aqui tem muito campo de arroz. Aí eu lembro muito bem, eu indo trabalhar, eu trabalhei com o meu segundo trabalho aqui, na verdade, foi que eu fiquei mais tempo em fábrica, ele era à noite, eu entrava às 10 da noite, 6 da manhã, eu indo trabalhar à noite, de bicicleta, no meio do arrozal, atravessando os arrozais para chegar na fábrica, às vezes serenando, aquele frio, cara, e olhando pro céu e falando, meu Deus. Você no meio de um campo do arroz de bicicleta, Johnny. Exato. Foi tenso. Eu lembro, a primeira semana, meu primeiro dia de trabalho, estava chovendo. Eu fui embaixo de chuva, pedalando. E aí eu lembro que era chuva e lágrimas, sabe? E eu chorava. E eu falava, meu Deus, eu fiquei louca de vez, o que eu tô fazendo aqui? E eu achava que fábrica japonesa era super tecnológica, que ia chegar tudo branco, a gente ia usar roupa de astronauta, eu pensava, né? Tipo, nada. Foi chão de fábrica mesmo. Então, assim, foi muito interessante porque, na verdade, eu entendi onde a minha identidade estava baseada. Então, se você não tem um psicológico assim muito alinhado, se você não sabe quem você é, essa mudança de trabalho, ela pode te derrubar, entende? Porque a gente veio de uma outra realidade, de um outro conforto. E foi muito interessante essa experiência onde a gente passou, porque realmente eu sei que o trabalho que eu faço hoje, a minha profissão não me define. Eu sei quem me define hoje, eu sei quem é a Érica, eu sei o porquê que eu tô aqui. Mas, assim, é lógico que é desconfortável, entende? Então, assim, no primeiro momento, é mil coisas que passam pela cabeça. Então, eu cheguei lá, não entendia nada, só japonês. E assim, eles são extremamente exigentes. E eu lembro que eu era chamada a atenção o tempo todo, porque eu queria conversar, eu queria falar com todo mundo. E não pode falar na fábrica, você tem que ficar quieto. Estou imaginando você também na fábrica tentando ser super relacional, imagina só, né? Não, eu chegava assim, né, falando assim, ai, Érica, eu preciso. E tem essas coisas assim, daí a chefinha lá pedir para alguém traduzir que eu não podia ser desse jeito, que eu tinha que ficar quieta, que eu não tinha entendido que eu estava num trabalho. Mas como assim? Eu sou um ser humano, eu preciso falar. Uau! Então... Érica, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu quero continuar e falar sobre essa diferença da cultura japonesa, mas a Érica falou um negócio aqui, gente, que eu espero que você tenha anotado, tá? Eu estou com o meu caderninho aqui anotando o que a Érica está falando. Ela falou um negócio, que a identidade dela está no lugar certo, porque se você não tiver a identidade no lugar certo, pode te quebrar. E realmente é isso, porque imagina, você sai do glamour da televisão, de clientes e tal, e se vocês tiverem a oportunidade, depois sigam o canal da Érica lá, sigam o Johnny, vejam os vídeos dos clientes que a Érica trabalhava, eram grandes clientes, grandes campanhas e tal. Você sai para virar chão de fábrica no Japão, porque Deus te mandou. Então, se você não tiver a identidade correta, identidade é crucial, e a identidade é crucial para qualquer pessoa, inclusive para empreendedor. Porque senão a nossa identidade está só no resultado, no lucro e tudo mais, e aí a gente se perde no meio do caminho. Então, olha que interessante isso que a Érica está falando, a Érica e o Johnny estão falando. A identidade está firmada em algo muito mais profundo que é Deus, e aí a gente consegue segurar essas barras aí. Bom, mas Deus levou vocês para o Japão, mas não para trabalhar em fábrica o tempo inteiro. E aí, como é que surgiu a Playground aí? Então, na verdade, assim, a gente veio já muito consciente que a gente ia empreender. A gente tinha isso como foco. Mas como a gente não fala japonês e a gente não conhecia ninguém, então a gente entendeu que estrategicamente seria muito importante a gente entrar numa fábrica para a gente poder entender a cultura, para a gente entender um pouco
da realidade, e até porque aqui existem empreiteiras, empreiteiras aqui são como se fossem agências de trabalho, não igual as empreiteiras que a gente conhece de construção no Brasil, né? Então, as empreiteiras, elas são esse suporte entre o estrangeiro e a fábrica. E aí eles fazem essa conexão, né, essa facilidade para arrumar apartamento para você, para arrumar trabalho, para fazer o seu cadastro. Quando você chega, você tem que ir na prefeitura, se cadastrar, enfim, fazer várias coisas. Então, estrategicamente, isso fazia parte, né, de trabalhar em fábrica. Mas a gente colocou também uma meta, né, Johnny? Johnny, que é o cara das planilhas, então ele já tinha uma meta estabelecida, né? Eu imaginei até pelas nossas experiências prévias de morar fora, de estar em Jocum, fora do país, que a gente ia levar pelo menos 6 meses para se adaptar. Para entender como funcionava, para onde vem, para onde vai, como é que é, conhecer algumas pessoas, fazer alguns contatos. E eu sabia que o dinheiro que a gente tinha não ia ser suficiente para a gente passar esses 6 meses sem trabalhar. Tinha pelo menos o básico, a gente tinha que ir para a fábrica para garantir o mínimo, pelo menos para a gente não se descapitalizar, né? Mas, graças a Deus, com 5 meses, a gente já conseguiu sair de fábrica, né? A gente já conseguiu fazer conexões importantes que nos fizeram ver que havia possibilidade de a gente trabalhar com vídeo aqui. Bem no começo, eu vim para cá sem equipamento nenhum. Eu vendi todo o meu equipamento no Brasil. A gente sabia, tinha no nosso coração, que Deus estava nos mandando para o Japão para empreender. Mas a gente não tinha claro em quê. Em qual área, né? Era meio óbvio, né, que a gente ficou esse tempo todo trabalhando em TV, com vídeo e tal. Acho que vocês têm muito talento que vem dele, mas vamos esperar, né? Exatamente, mas eu vim aberto. Falei, Deus... Vai que surge outra coisa. Faz o que tem que fazer aí, né? Então, eu vim sem equipamento, sem nada, e a gente, nas primeiras semanas, começou a perguntar para as pessoas, né, a respeito de empresas brasileiras, como é que funcionava, e como a gente aqui fazia muito vídeo para a empresa, né? A gente pensou, vamos procurar empresas da comunidade brasileira, porque aí a gente consegue se comunicar, mostrar o nosso trabalho, e de repente começar a criar um portfólio aqui no Japão. Só que as primeiras pessoas que conversaram com a gente falaram, empresa brasileira não tem, não. É só aquela merceariazinha, mercadozinho. Não vai dar certo. Só aquele comércio pequenininho, não tem. O pessoal não vai pagar para isso aqui, só faz revista. O pessoal não faz vídeo. E a gente foi meio que desanimando. A gente começou a procurar outras opções. A gente passou por várias ideias nesse período, mas, graças a Deus, só por Deus mesmo, né? Algumas pessoas-chave foram colocadas no nosso caminho, nos apresentaram outras oportunidades e a gente acabou voltando a fazer aquilo que a gente sabe fazer mesmo, que é vídeo, né? E aí a gente entendeu, na verdade, uma lacuna muito grande para ser explorada, que é essa parte de vídeo. Por quê? A gente até agora não conheceu nenhuma empresa formalizada que trabalhe nessa área de produção de vídeos. Existem alguns freelancers, videomakers, mas não são empresas formalizadas que trabalham especificamente como produtora. Então, até agora, a gente não conheceu nenhuma empresa formalizada. A nossa empresa é formalizada, nós só trabalhamos com isso porque o que acontece é que a maioria das pessoas acabam trabalhando em fábrica e faz como um bico algum outro trabalho. Então, no caso, a gente sabe de videomakers que acabam fazendo isso. E nós implementamos mesmo a empresa. Então, nós abrimos a empresa o ano passado e trabalhamos só com isso. E a gente começou a entender essa necessidade do mercado. Então, os empresários foram muito abertos para isso. Então, foi legal todo esse processo que a gente passou para a gente aprender como as coisas funcionam e aí agora implementar na nossa empresa. E a gente já conseguiu até algo que falaram para a gente, muitas pessoas, assim, não digo que as pessoas quiseram desanimar a gente, mas as informações que elas passavam nos desanimaram no primeiro momento. Mas a gente pensou, poxa, mas tem que ter uma forma da gente empreender. Mas, na verdade, as pessoas não faziam vídeos porque não existe uma empresa estrangeira que faça vídeos até então, sabe? Como uma empresa. A gente sabe que existem algumas empresas japonesas, mas é totalmente inviável o valor delas para pequenas e médias empresas, né? E aí, depois que a gente começou, muitas pessoas falaram, mas vocês vão demorar para ter cliente japonês, né? E aí a gente sempre acreditou que
que existem sim maneiras, existem formas. E então a gente pensou, vai abrir oportunidade, né? E olha só, nosso segundo cliente já foi um cliente japonês que fala português. Uau! Muito louco. E Se a gente não fala a língua, Deus me mandou alguém que falava a nossa língua. Deixa eu dar um presente para vocês aqui, né? Exatamente. E foi muito legal. Então, assim, hoje a gente já atende empresa japonesa, sabe? Então, foi muito legal porque acabou acontecendo, assim, essas conexões. E para nós, assim, o que foi muito importante, porque a gente chegou aqui sem conhecer ninguém, nossa primeira vez no Japão, e aí no primeiro ano que a gente chegou aqui, a gente abriu a empresa, isso foi muito legal, uma oportunidade muito bacana para a gente poder inspirar e encorajar outros brasileiros que estão aqui, que eles podem sim ter o negócio deles, para aqueles que assim desejam, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar em fábrica e tá tudo bem. Eu não acredito que todo mundo tem que ser empreendedor. Mas tem muitos aqui que têm esse desejo, se for muitos anos, e às vezes acham que isso não é possível. Então, eu acredito que sim, é possível, as pessoas podem sim empreender. E o bacana é que assim, a nossa empresa ela tem como foco principal a gente se relacionar e compartilhar propósito. Então, a nossa missão é compartilhar propósito e se relacionar. Então, hoje a gente é muito mais intencional com as pessoas. E o legal é que a gente tem uma estratégia, eu falo até uma oportunidade de falar quem realmente Deus é. Porque as pessoas, quando olham o nosso currículo e a gente se apresenta, a primeira pergunta que eles falam, mas por que vocês estão no Japão? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são doidos, né? Eles falam, porque para eles, assim, brasileiro tá aqui no Japão, brasileiro que não deu certo no Brasil, que não tem uma profissão, não tem uma formação, que veio aqui só para ganhar dinheiro, mas que vai voltar para o Brasil. E eles, mas vocês têm profissão, vocês tinham empresa de vocês. Na verdade, a gente ainda tem empresa no Brasil, a gente ainda mantém lá. E aí eles não entendem por que a gente está aqui. E aí eu falei, olha, se você tiver tempo, eu tenho o maior prazer em contar o porquê que a gente está aqui. E a maioria das pessoas são abertas, então é legal porque a gente pode levar o reino, então a gente pode mostrar quem Deus é na nossa vida. Então, assim, a gente entende que nós, enquanto empresários, precisamos sim ter disciplina, ter organização, ter planejamento, ter ações, né? Então, não dá para ficar só naquela, tipo, ai, seja que Deus quiser. Não, não é isso. Mas entender que existe, sim, um plano muito maior do que a gente ganhar dinheiro. Esse não é o nosso principal objetivo. A gente precisa, sim, tornar uma empresa sustentável. A gente precisa de uma empresa que tenha lucro, mas o dinheiro não é a prioridade na empresa, né? A gente tem uma outra prioridade, né? Eu acho que o fato maior disso tudo, não o fato, não sei a palavra para expressar isso, mas a questão maior aqui é o obedecer, sabe? Deus é bom demais, cara, porque a gente o simples fato da gente obedecer e se dispor a fazer o que Ele estava nos mandando a fazer, ele mesmo já abre o caminho e já faz as coisas acontecerem, sabe? Eu até vejo, a gente falou disso hoje mesmo, né? Na verdade, acho que o nosso trabalho maior é tentar não atrapalhar Deus no que Ele está fazendo. Boa. Deixa Ele fazendo, porque a coisa vai dando certo. Porque quando a gente tenta colocar a nossa ideia, o negócio já meio que... cirúrgico. Então, acho que o maior trabalho é esse. Não atrapalhá-lo na obra. Exato, cara. Nossa, gente, eu vou fazer mais umas perguntas para vocês aí, segura aí, mas eu tenho que dar uns recados do pessoal que o pessoal tá falando sobre vocês, tá? Vamos ver. Tá boa, tá boa. A Ana Paula tá dizendo aqui, tá incrível, parabéns. Aparecida do Rócio Messias Pereira Okazaki. É alguém na sua família. Tá dizendo que saudade. O Valdeir Novak tá dizendo saudades de vocês. O Leonardo Mariano tá dizendo assim, meu Deus, que testemunho. Cara, o testemunho de vocês é genial mesmo. É muito bom, muito poderoso. A Daniela Oliveira, uau, que edificante, motivadora. A Thaisa tá dizendo, como sempre, a base é Deus, um casal exemplo para nós. A Carla dizendo, nossa, que casal exemplo demais. A Zane está dizendo aqui também, nossa, que testemunho. Está dizendo que o testemunho de vocês vai encorajar muitos loucos em Deus.
Então, para encorajar vocês aí, gente, o testemunho de vocês realmente é um testemunho, nossa, de tirar o fôlego e tal, do que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Quando a gente obedece, como o Johnny falou, o Johnny foi cirúrgico, às vezes é só não atrapalhar o que ele está fazendo, você deixa ele trabalhar na sua vida né, que vai dar tudo certo. Mas, gente, como é que foi? Porque vocês estão falando até por essa diferença, e até interessante isso que vocês estão falando das pessoas, não vai dar certo, né? E tem várias lições que a gente pode pegar, a gente poderia ficar 2 horas falando só sobre as lições da trajetória de vocês aí, né? Pô, acreditar quando ninguém acredita, insistir e tudo mais. Mas como é que foi a diferença para vocês empreender lá no Brasil e empreender no Japão? O que vocês veem de positivo e negativo na cultura japonesa, na cultura empreendedora japonesa? Você até tocou um pouco nisso, né, de algumas pessoas, mas eu não sei se você estava falando mais de brasileiros que vocês tinham contato aí, ou realmente de japoneses. O que você vê que você poderia compartilhar que poderia ajudar as pessoas que estão nos vendo? Com relação aqui à cultura japonesa, para mim, assim, uma palavra que define, de forma geral, é coletivo. Então, hoje eu consigo ter uma noção maior do coletivo convivendo aqui na cultura japonesa. E isso reflete em várias áreas. E na verdade, assim, como eu falei, a gente é baby de Japão, né? A gente tem 1 ano. Então, eu vou falar as minhas impressões com relação a esse coletivo. Eu vejo que algumas empresas que a gente atende aqui, é muito curioso que eles têm muito essa questão de parcerias. Então, geralmente tem uma empresa maior, o guarda-chuva principal, que vai ramificando para várias outras empresas menores, sabe, com ramos diferentes. Então, aqui eles têm muito essa questão de... Esses aglomerados, sabe? É um grupo que pertence a outro grupo, que pertence a outro grupo, assim vai, né? Uma cadeia bem longa, né? Então isso é muito forte neles, que a gente começou a perceber esse padrão em vários momentos. Então, a gente viu na parte de empresas, empreender, existe muito esse coletivo, várias pessoas juntas. Teve uma cliente minha que contou que na crise de 2008 que teve aqui no Japão, que muitos estrangeiros ficaram desempregados, que não tinha emprego para todo mundo e a galera passando fome. O que as empresas fizeram? Realmente não tinha muito emprego, então ela falou que ela trabalhou numa empresa que era uma única vaga só que tinha, só que essa única vaga era distribuído entre 15 pessoas. Só que eles faziam um rodízio, para ninguém ficar parado, entendeu? Tipo assim, todo mundo tem um pouquinho, pelo menos. A pessoa trabalhava 2, 3 dias por mês, para que todos tivessem um pouco. Impressionante, gente. Nossa. Então, assim, essa sensibilidade de coletivo, de olhar o próximo, é incrível, né? Então, assim, a fábrica só tinha uma única vaga e dividiu entre 15 pessoas. Então, assim, pelo menos eles tinham para comer, sabe? Então, eu achei isso incrível. E outra coisa, assim, então, é muito legal a gente estar aqui nessa cultura e ver o quanto eles são preocupados realmente com o próximo, com o coletivo. Porém, você também tem que estar aberto a você também fazer parte desse coletivo. Olha só uma experiência que a gente passou, que no primeiro momento fiquei revoltadíssima, né? Eu primeiro levei um tempo para conseguir tirar a carteira de motorista aqui, e a gente faz a transferência. Só que você tem que fazer aula na autoescola e tudo mais, fazer teste, e eles são muito kibishi aqui, que fala exigente. Então, eles exigem que você faça aula porque eles dirigem do lado diferente do nosso, né? Direito. Sei lá, é o oposto do Ocidente, já nem lembro mais. E, enfim, acabei reprovando 4 vezes, mas, enfim, consegui, estava super feliz, tirei a carteira, na outra semana a gente já foi para Tóquio, né, dirigindo, né, eu bem faceira, e aí, quando a gente estava chegando aqui, um senhor atravessou a preferencial e bateu em nós. Então, assim, segunda semana de carteira, eu falei, eu já me envolvi em acidente, só que assim, eu não estava errada, né? Ele que atravessou a preferencial. E aí aquele rolo de confusão, e ele só falava japonês, a gente não se entendia, veio polícia e tal. Em resumo, o seguro depois entrou em contato e falou que realmente ele estava, né, na preferencial, ele atravessou, ele confessou, só que eu tive que assumir parte da culpa. Eu tive que assumir 10% da culpa. Mas como assim? Mas ele estava errado.
ela falou assim, é que aqui no Japão, quando 2 carros batem, nunca só um tem a culpa. Se os dois estiverem em movimento... Se os dois estão em movimento, os dois têm responsabilidade. Então, assim, eu tive que pagar 10% do conserto do carro dele e ele pagou 90% do conserto do nosso carro. Eu fiquei revoltadíssima. Eu falei, mas como assim? Não tem cabimento uma coisa dessa. Ele que estava errado, ele que bateu em mim. Só que aí o que acontece? Nessa que aí eu entendi como que a lei funciona aqui, a minha forma de dirigir hoje, ela é diferente. Então, hoje eu cuido muito mais do outro, entende? Então, isso me trouxe muito senso de coletivo. Porque a partir do momento que você entende que você tem responsabilidade pelo outro, você muda esse seu comportamento. Então, é muito diferente quando você tem essa visão. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero me beneficiar do coletivo, mas eu não quero contribuir com o coletivo. Então, isso eu precisei mudar. Então, isso eu precisei aprender, né? Então, é muito interessante. Eu teria vários outros exemplos aqui para citar, e eu vejo que nós, assim, é que a gente vem de uma cultura que às vezes, nosso primeiro impulso é agir de uma forma diferente. Igual eu estava na academia, uma academia japonesa. Nem na academia você pode ir com o tênis na rua. Você tem que entrar com outro tênis. Você tem que levar o seu tênis. E aí tem alguns lugares dentro da academia que você não pode entrar com calçado, tem que ser só descalço. E eu não sabia, e teve uma salinha lá que eu entrei de tênis. E aí veio uma japonesinha, assim, me cutucou e começou a apontar para o meu pé. E aí eu entendi que daí eu olhei e estava todo mundo descalço, só eu de tênis, né? E aí eu só falei, ok, tirei. No primeiro momento eu pensei, mas que essa japonesa não cuida da vida dela? Vem ficar vendo se eu tô de tênis ou não. Eu não sei ler japonês, sabe? Então eu lembro que eu fiquei assim, sabe, super brava na hora. E enfim, e eu fiquei quieta. Quando eu saí, me senti tão envergonhada de ter pensado aquilo, porque justamente por eu não saber, ela veio me falar super educada, que ali era um lugar onde eu tinha que estar sem o tênis. E então eu comecei a perceber o quanto eu preciso mudar esse meu comportamento e o quanto eles são coletivo. Então, esse é mais um exemplo que eu vejo de coletivo aqui na cultura. E aí isso eu posso trazer para a nossa vida empreendedora. Então, a gente pensar que a empresa, a gente não tem que pensar a empresa nossa, a gente tem que pensar a empresa coletivo. O que a gente está gerando de transformação para os nossos clientes, o que a gente está entregando para eles, a gente está entregando resultado, sabe? Então, assim, essas coisas nos ensinaram muito a ser muito mais intencionais na nossa empresa hoje. Que no Brasil a gente vivia num outro contexto e aqui a gente acaba precisando estar inserido nessa cultura. Então, para mim, eu diria que coletivo é super positivo, assim, que para mim a noção de coletivo aqui foi muito maior por esses exemplos que eu dei, que muitas vezes a gente acha que é ruim, né? Então, isso é muito interessante. A parte, assim, que eu diria negativa, para nós, o desafio é porque a gente não fala japonês, né? Então, acaba que a gente não consegue ter um relacionamento profundo com o japonês por essa questão. E o japonês, o que eu diria, do que eu conheço, tá? Assim, de um ano, baseado na nossa experiência, a gente percebe que japonês, ele não é muito questionador. Então, às vezes, isso para empreender, eu vejo que isso pode não ser tão saudável, não digo saudável, mas pode, sei lá, não te ajudar a crescer, talvez, de uma maneira, né? Então, aqui eles são muito tradicionais. Então, a família tem a empresa que o filho já é predestinado a seguir a história da empresa. Não tem escolha. Não tem escolha. Ou ele segue ou ele segue. Então, as empresas são muito antigas aqui. Né? Então, acaba... tipo Idade Média, né? O cara nasceu na família de sapateiro, ele vai ser sapateiro. E aqui é a mesma coisa, né? Então, acaba que o japonês, ele tem essa disciplina e essa tradição e esse pensar, assim, muito focado, que, às vezes, para empreender pode ser um desafio maior, né? Justamente, né? Eles não têm muito esse jogo de cintura do brasileiro, né? Tipo de... É tudo daquele jeito, no manual, tudo padrão. Por exemplo, quando eu trabalhei eu trabalhei 1 mês e meio naquela primeira fábrica. Era uma fábrica que fazia a lateral da porta da Toyota.
E aí eu lembro que ela me ensinou que eu tinha que pegar a peça com a mão direita e virar. E aí eu, no meio do dia, eu falei, minha mão já cansou, eu pegava com a esquerda, né? E ela foi lá me chamar a atenção que eu tinha que pegar com a mão direita. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a questionar. Eu falei para ela, mas o resultado é o mesmo. Eu pedia para a tradutora dizer, se eu pegar com a direita e com a esquerda, eu tô dando conta, a esteira não para a esteira. Então, por quê? Se eu posso fazer assim, primeiro, pelo menos, eu descanso o braço direito. E ela achava aquilo, tipo assim, como essa menina tá questionando? E eu dizia para ela, mas olha, chefa, se eu faço com a esquerda, eu consigo ter agilidade também. E aí, assim, aí tinha um padrão onde colocava eu fazia um acabamento na peça. Aí tinha um padrão que tinha que colocar sempre ali. Aí eu colocava às vezes embaixo, colocava em cima. Então, ficava querendo inventar ali, né, a produção. Mas aí depois eu percebi que eles têm um lance muito interessante aqui de organização de fábrica que chama toyotismo. Isso é bem interessante que as empresas começaram a implementar aqui. Eu li um artigo sobre isso que foi depois da crise, que eles começaram a criar equipes multifunções. Então, por que eles estavam me exigindo que eu seguisse esse padrão, esse protocolo? Porque como a equipe é multifunção, então eles poderiam colocar a qualquer momento outra pessoa e ela seguiria o trabalho sem mudança. Então, se eu não sigo um padrão, a outra pessoa que vem, ela não sabe a lógica da minha cabeça. Então, entendeu? Então, eu preciso seguir esse padrão para que outras pessoas possam continuar o trabalho com excelência, porque o japonês ele é focado na excelência. É porque quando você entra novo na linha, ninguém vem te ensinar. Você tem que simplesmente repetir o que você está fazendo. Né? Quem te ensina é o teu companheiro do lado ali. Então, você tem que fazer sempre igual, porque o outro vai ser igual. Você é repetição. E se vier outras pessoas na linha, na sequência depois, eles vão fazer a mesma coisa. Todo mundo mudar um pouquinho, né? Ferrou no final. Exato. Mas o resultado disso tudo, o que eu aprendi ali, mesmo para mim foi excelente, assim, para eu trazer isso para a minha vida empreendedora. Porque assim, ao mesmo tempo que é muito legal você se reinventar, você ter novas ideias, só que se você não cria algo que seja padronizado, você não consegue tornar ele escalável. Então, como que eu escalo com qualidade? Eu tendo um padrão. Então, para mim, foi muito legal ver a forma como o japonês trabalha dentro de fábrica. Então, assim, a primeira semana eu só chorava, né, nos intervalos. Depois eu falei, quer saber? Eu vou aprender como é que esses japoneses fazem o negócio com excelência. Porque eu tinha parte do dia que eu fazia Kensa, que é controle de qualidade. E eu passei tudo, falei, tá tudo perfeito. Eles, não, Érica, todas essas peças têm defeito. Falei, gente, cadê o erro dessas peças? E era assim, tipo, um fiozinho, sabe? Tipo, um negocinho, assim, que eu falei, como é que vocês enxergam isso, né? E aí não passa. Na verdade, assim, ou é 100% ou não pode ir para frente, sabe? Então, assim, para mim foi muito interessante aprender o que é excelência do Japão. Então, a excelência, ela vem com uma padronização. Na padronização, você escala. Então, isso trouxe essa reflexão nesse sentido. Então, o positivo do japonês é isso. O negativo é porque, às vezes, ele tem muita dificuldade de ter que mudar uma coisa que sempre deu certo daquela forma, daquela maneira. O japonês ele não é muito flexível, né, em certo sentido, né? Eu tive uma experiência com japoneses, eu estava numa conferência na Argentina, e aí a conferência começava às 8 da manhã. 5 para as 8 a gente estava no lobby, né? Tinha vários salões, assim, várias salas, né, da conferência. Tinha um lobby, né, principal, assim. E a gente estava na frente do lobby, 5 para as 8 ali, todo mundo conversando e tal, e trocando ideias, esperando começar, né? O pessoal, um ou outro entrando e tal. 8 horas o japonês veio e, pum, fechou a porta. É bem assim. Aí todo mundo disse, vai começar, né? O cara fechou a porta porque vai começar o evento. Aí a gente foi para entrar. Quando foi entrar, tentou abrir, tava chaveado. A gente bateu, o japonês abriu falando inglês, né? E aí a gente queria participar da conferência. Não, começou às 8 horas. Eu disse, não, mas a gente estava aqui, agora é 8h30 segundos. Ele, mas já começou, já era. Só ano que vem agora. Exato. Nossa, eles são extremamente exigentes. Eu recebi uma advertência no meu trabalho porque eu cheguei no horário. Olha só. Se você chegar no horário, você está atrasado. Você tem que chegar antes. Nossa, eu lembro que eu fiquei revoltada. Eu passei muitas revoltas que teve que mudar, sabe, assim, essa minha forma de pensar. E era 8 horas que começava, eu tava lá 8 horas. E aí ela fez eu ficar 15 minutos sentada.
Gente, aquilo, eu falei, inacreditável. Eu falei assim, mas é 8 horas. Não, eu tinha que estar lá no mínimo 10 minutos antes. No mínimo, tá? E aí, enfim, então como eles contam de 15 em 15, então, enfim, eles descontaram 15 minutos do meu salário. E aí eu entrei 8h15. E aí, porque eu cheguei no horário dela, aí eu tive que aprender que eu preciso chegar 10 minutos antes. E lógico, isso é um mega desafio para nós brasileiros, né? E eu tenho uma exceção, porque eu tenho muita dificuldade com isso, então eu preciso melhorar. Foi dolorido, né? Mas aprendi muita coisa. Então hoje a gente consegue trazer muitos aprendizados nesse sentido para a nossa empresa. E tem muito ainda para a gente aprender, né? Gente, a gente poderia ficar falando, olha, por mais, né, boas horas. A gente já está com o Joel aqui esperando na sala de espera aqui, que é o nosso próximo convidado. Com certeza a gente poderia continuar esse papo longe. Que dica, então vamos terminar com isso aqui. Que dica vocês dariam para quem quer empreender? A gente tem várias pessoas que estão nos acompanhando aqui que realmente gostariam de empreender, gostariam de começar o seu negócio. Que dica, se você pudesse dar uma dica, e aí pode ser que vocês deem a mesma ou, né, separados, mas uma dica só, que dica você daria? Caminhe e o caminho se abrirá. Boa. Johnny, vai na mesma linha ou não? Concordo com ela. Mas eu vou fazer um adendo, né? Você caminha em obediência e o caminho se abrirá, né? Justamente, eu estava pensando em alguma coisa relacionada à obediência, mas não consegui formular nenhuma frase de efeito. Testemunho de você é basicamente isso, né? Antes de eu terminar, eu tenho que ler os recados, porque a galera tá enlouquecida aqui nos recados, mandando recado para vocês. O pessoal de Cascavel tá escrevendo aqui, tá? Cascavel, Paraná. Cascavel! A Marcela Bentley, eu espero que eu tenha falado o nome certo, ou Bentley, fala da Baraca para o mundo. Que era a nossa marca. Baraca. Ok, então tá aí, ó. São meus irmãos amigos, o Valdecir está comentando de novo aqui, a Rúbia Benítez César. De Dubai. Orgulho desses meus amigos. A Daniela Hanzi está dizendo, casal maravilhoso, escutaram o chamado de Deus e foram obedientes. O perfil chamado Grande Líder, que ótimo. Israel Marques está dizendo aqui, testemunho inspirador, impactante. Raquel Bom, que bênção ouvir o testemunho desse casal. Parabéns pela iniciativa, Tony. Também o Leonardo está dizendo, pergunta, ó, vamos terminar com uma pergunta para vocês. Mesmo com toda essa tradição milenar, como o Japão se tornou essa potência tecnológica? É uma pergunta que a gente talvez vai ter que fazer uma outra live, talvez, né? Teria muita coisa para discutir aí. Tá. Vamos fazer o seguinte, Leonardo, a gente vai guardar a sua pergunta aqui, a gente vai fazer um podcast falando só sobre as coisas que vocês estão aprendendo no Japão. Eu e a Érica e o Johnny, a gente está tentando marcar um podcast desde que eles chegaram no Japão, eu acho. E nunca fez. Mas agora a gente conseguiu fazer ao vivo, daí a gente vai marcar esse podcast para responder essa pergunta e outras perguntas. A Samara está dizendo aqui também, oi e tal. A Samara é nossa consultora do BEM. Então, só contar para o pessoal, nós somos oficialmente a primeira empresa BEM do Japão. Então, eu falei bastante sobre isso, que vocês são ligados à BEM. A gente é ligado aqui em Los Angeles à BEM, a BWAM, né, que é a Business Information dentro da Jocum. A Érica e o Johnny são parte, né, Fala um pouquinho sobre a BEM. A Business as Mission, que é a Samara, que eu acredito que é essa Samara que está falando aí, ela é nossa Samara Brandão. Ela mesmo, consultora maravilhosa. Ela é uma das embaixadoras do BEM no Brasil. E o BEM tem como objetivo tornar empresas do reino e a gente levar o reino para as pessoas. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma muito genuína. Eu falo, realmente como você pautar a sua empresa em Deus, trazer essa verdade, esses valores cristãos. Então, isso que a gente tem procurado na nossa vida, ser muito mais intencionais na vida das pessoas. E para nós, hoje, o que é importante na empresa? São pessoas e são relacionamentos. E o BEM, ele tem muito forte isso. Então, é legal porque ele trabalha os 4 pilares. Então, a empresa tem que ser sustentável. Os 4 pilares quais são? Nossa, Samara tá vendo vocês aqui, hein? O pilar financeiro, social, ambiental e espiritual. Passaram no teste, vocês dois.
Legal. Bom, tá aí, a Samara tá dizendo que ela, sim, já vou botar a Samara no compromisso aqui, vou gravar um podcast com ela para a gente falar mais do BEM, falar desses pilares, com certeza. A Samara é maravilhosa. Vocês não querem saber mais aí, eu tenho estudado bastante sobre BEM e BWM, vai ser legal. Vamos encerrar, gente, porque eu tô com o Joel já na linha aqui. Só para terminar, a Mara Vieira está dizendo o seguinte: sucesso para vocês, casal. Beijos, Mara e Alexandre de Matinhos, no Paraná. Sua mãe me mandou o link. Provavelmente sua mãe mandou o link para todos os. A mãe é maravilhosa, melhor marketing, né, a mãe? Ai, gente. Vamos ver aqui se tem mais algum recado e a gente encerra. O Manuel Eduardo está dizendo que benção esse testemunho, essa obediência fez eu analisar e alinhar de novo. Benção. Gente, vocês são bênção mesmo. Muito obrigado por terem topado nesse horário maluco aí, já é 10 da noite, mais passado das 10 da noite aí no Japão. Cara, vocês são meus amigos, eu gosto muito de vocês e vocês têm uma trajetória, um testemunho inspirador, são empreendedores natos. Gente, vocês têm que acompanhar a Érica. Lembrando, se você cadastrou seu e-mail, a gente vai mandar todos os links dos nossos convidados depois e tal. Acompanhe o que o Johnny faz. Aquele vídeo que o Johnny fez do Jiu-Jitsu é um negócio... Você curtiu? Ai, também sou fã. Hollywood, é um negócio lindo, maravilhoso. Parabéns, parabéns mesmo. Então, gente, muito obrigado de coração, tá? Boa noite para vocês aí. Boa noite, bom dia para vocês. Obrigada. Beijo, Tony. Como é que fala tchau em japonês? Konnichiwa ou sayonara. 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 Obrigado. Tchau. Obrigado.